Sobre sua conversão, como que foi? Vamos lá? Minha conversão, Vilela. Eu nasci filho de pais católicos tradicionais, muito tradicionais, principalmente o meu pai. E como todo católico, participei de primeira comunhão, crisma, aquela coisa toda. E aconteceu que um vizinho meu, vizinho mesmo, a moda antiga, ele se converte na igreja presbiteriana do Brasil. Ele começa a me evangelizar, me pregar. Com quantos anos? Eu tinha 13 anos nessa época. Eu devia ser 90, 89, por aí. E ele então, eu começo a ter acesso aos primeiros conceitos de salvação, de evangelho, que até então eu não conhecia. Inferno, vida eterna, perdão, cruz. Ele lança uma semente sobre mim ali. E eu vou com ele, dos 13 aos 16, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas eu não chego a me batizar, fico lá. Aí, como acontece em muitos jovens, a minha conversão não se deu ali ainda, mas os primeiros elementos do Evangelho, sim. Eu me desvio. E como todo jovem, eu vou me perder, mas me perder da pesada mesmo. Então eu vou conhecer bebida, da bebida eu vou conhecer a maconha, da maconha eu vou conhecer a cocaína, e da cocaína eu também vou experimentar o crack. Graças a Deus eu não me viciei no crack. Ok. E aí, Vilela, eu era daqueles assim, é 880. Eu não me contentava em ir para uma baladinha e voltar 2, 3 da manhã. Tinha que ser o amanhecer, tendo bebida todas, ficado com todas, dado cavalo de pau, e se o carro capotasse, melhor ainda. Então imagina aqueles jovens que não tem medo de nada. Aquele James Dean moderno, louco, e meus amigos mais loucos do que eu. Então era muita zoeira, muita curtição. Já fui pichador de muro, pra você ter uma ideia. Quando eu falo isso pra igreja, eu digo, não, você não. Sim. E, enfim, e foi anos e anos no pecado, bebendo iniquidade como água. Já pichou alguma igreja ou não? Igreja não, você não ia ter esse perdão. Aí, Vilela, onde começou a minha conversão? Então, perto dos 23 anos. Carnaval, chuva, sem dinheiro, sem ninguém em casa, todos meus amigos, rancho, praia, curtindo e eu sem nada. Aí Satanás, não contente, manda um filho dele lá na minha casa, 3 horas da tarde. E aí, Paulão, e aquele óculos de sol legal que você tem aí? Vamos fazer um rolo? Tinha uns óculos de sol muito bacana. Mas vamos, o que você tem? Um monte de papelotes de cocaína. Falei, poxa, já sei, vou fazer meu carnaval. Não posso sair fácil. Quem usa droga sabe muito bem como curtir. Ok, não tinha ninguém em casa, 3 da tarde. Muita droga. E numa época, eu não sei como é que tá hoje, que o negócio já se deteriorou, é tudo misturado, adulterado, mas uma coisa pura. E eu comecei a cheirar e perdi a noção dos intervalos de um tiro para o outro. Ok? Você sabe, né? Perdi a noção. Meu Deus. E comecei a cheirar desenfreadamente a ponto que começou a mexer minha respiração, a vista escurecer. Eu falei, eu vou ter uma overdose. Fui pro fundo da minha casa e comecei a ter uma... Achou que ia morrer. Não, parada respiratória, que é muito comum, né? As vistas... Meu Deus, eu vou desmaiar aqui, vou ter um ataque, uma epilepsia, todo mundo vai saber, minha mãe, ambulância. Aí eu falei, eu conheci o que o Alexandre me pregou, Deus, me livra dessa. Só falei isso, só isso. Quando eu falei isso, eu estava já agachando pro desmaio. Falei, é o fim. Eu já não via mais nos meus olhos. Eu não sei, numa fração de segundo, eu fiquei com o corpo todo melado. Pá! Como se aquilo saísse tudo pelos meus poros. Aí as vistas foram voltando, a respiração voltando. Aí eu entendi que aquilo era um livramento. Voltei, tinha restado 4 papelotes. Peguei os 4 com um ódio tão grande. Fui no vaso, joguei e falei, nunca mais na minha vida eu uso isso aqui, eu te prometo, Deus. E joguei e dei descarga. Ali foi a primeira luzinha no fim do túnel com relação à minha alma. Ok, passaram aí algumas semanas, 2 ou 3... ia pro balada com meu amigo. Sexta-feira. Passei na casa dele. Quando eu chego lá para sairmos, ele estava se trocando no quarto. Nessa época, um amigo meu foi para os Estados Unidos e trouxe muitas roupas de lá. Eu era ligado no basquete, eu pedi moletom da Nike, do Lakers, aquela todo americanizado, e tô lá esperando ele para sair. Ele pega o restante da roupa
e acaba de se trocar na sala onde eu estava esperando, está amarrando o cadarço. De repente, Vilela, ali foi a minha conversão. Meu peito começou a queimar, eu comecei a me contorcer. Igual eu tô te mostrando aqui. Eu olhei para aquele moletom, falei para ele, cara, que é isso aqui, cara? Isso aqui não é nada, isso aqui é tudo ilusão. Onde que eu tô com a minha cabeça, cara? Eu vou pro inferno, eu vou morrer. Eu vou voltar pra igreja. Imagina, mais um sábado. Você é louco? Aí falou, se você for, eu vou também. Foi isso, um fogo, algo. Aí terminou aquela cartaz minha. Tudo bem, acabamos de trocar. Fomos ainda pra balada. Eu fui como um zumbi. Ele não estava entendendo nada, não conseguia fazer nada, beber, falar com ninguém. Voltei. No outro dia, sábado, quem eu procuro? O cara que me levou para presbiteriana. Alexandre, hoje tem igreja, Tem, calma. Não, Alexandre, tem, mas o que aconteceu? Eu converti, eu tô salvo. Era um sábado. Ele me levou. Aquele dia eu entrei para nunca mais sair. Foi assim que se deu a minha conversão. Foi a metanoia, A Jamanta passou por mim aquele dia e deu ré umas 3 vezes. Eu virei uma nova criatura. E tudo aquele negócio que eu estava envolvido saiu de mim. Simplesmente. É como se eu fosse um ouro, que nós, criaturas do Senhor, somos valiosos, mas cheio de detritos e sujeiras e metais. Mas aquele de um fogo purificador do Senhor me arrancou tudo. E eu fiquei só ouro. Aquele dia, Vilela, eu estava morto, revivi. Estava perdido, fui achado. Deus me acolheu em seus braços. Colocou o Espírito Santo para habitar. E vou te falar outro testemunho aqui. Vilela, eu nunca tinha experimentado nenhum prazer superior da cocaína. Eu, pelo menos. Eu não achava que existia alguma coisa mais prazerosa que aquilo. Nem o sexo, que é uma coisa top. Mas uma coisa assim, não sei se era... Não estou falando que a que eu usava era do cartel de Medellín, nem nada disso. Mas era uma coisa que eu lembro que era inexplicável aquilo. Mas aquele dia, na casa do meu amigo, quando o Espírito Santo entrou na minha vida, ele me deu um prazer, ele me deu uma paz, ele me deu um gozo, que fez a cocaína ser fichinha. Tanto é que hoje não precisa me tirá-la. Ai, tira de mim, de perto de mim. Não. O que está aqui dentro é tão superiormente prazeroso, é de um prazer tão superior, que eu não tenho necessidade de experimentar isso. Foi isso que aconteceu comigo. E como manter isso? Como manter viva essa chama? Porque é muito fácil, como a gente estava falando, né, anteriormente, você ir se esquecendo ou os problemas da vida deixarem essa lembrança parecer uma coisa de outra vida, assim, né, de um passado distante. Sim. Vamos lá, Vilela, nós não temos luz própria. A luz que brilha em nós, a que está em nós, é reflexo da luz de Deus. Nós também não temos a chama própria, é a chama de Deus, do Espírito acesa em nós. Para manter isso, Vilela, é necessário nutrir uma relação com o Senhor. Porque muitas pessoas se esfriam. João vai falar lá para a igreja de Éfeso, Apocalipse 2. Tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Que é isso? Apagou essa chama. A palavra deixar aí quer dizer divorciar. Olha como é que é simples você aprender isso. Quando você tem a sua esposa e você percebe... Não, vamos melhor. Vou usar outro casal. Um casal que tem o marido com a esposa. E a esposa percebe que o amor por ela está diminuindo. E aí ele pede o divórcio. Provavelmente, o amor que ele tinha por ela foi colocado em outra pessoa, na amante. Então, o amor é tirado de uma e colocado na outra. O amor pela mulher se esfria e o amor pela amante aumenta. Então, ocorre o divórcio. O que esfria o nosso amor por Deus? Nossos amantes, nossas amantes. As coisas desse mundo que nos fazem... Alguma coisa, veja só. Dinheiro, fama. Fama é... Pode ser dinheiro, fama, poder, status. Vilela, as coisas não são más em si. Você pode ter tudo.
Você não pode só fazer com que essas coisas domine o coração sejam colocadas no lugar de Deus. Você perguntar para mim, Pastor Paulo, é pecado eu ter um carrão aí importado muito caro? Eu vou dizer assim, se ele for teu Deus, é. É pecado você ter um carro? Qual é teu carro, Paquito? Eu tenho um Ford Ka 2015, uma bomba. É pecado. É pecado. Porque pode matar ele. Exatamente. Você pode estar a ponto de me matar, viu? Você tá em pecado. Se não é acidente do coração, viu? Deixa eu falar. Então veja só, não há problema. Tipo assim, ó, você dorme e acorda pensando naquilo? Aquilo é a fonte da sua felicidade? Não. Aquilo para mim é um símbolo do meu trabalho, né? Aquilo é uma maneira de... um objeto que ajuda na realização de outros trabalhos, de outros sonhos. Ele ocupa o lugar dele. Agora, se aquilo se interpõe entre você e seu casamento, entre você e sua fé, entre você e seus filhos, se você mata seus filhos porque riscaram o carro, não, então você não pode ter, você não está preparado para ter. Então é isso. Agora voltando, a gente perde isso quando a gente tira os olhos de Cristo e vai piscando para as amantes.